sì, sì, a quella smorfiosa, con gli occhi dipinti, che tutti quanti fan ballare, lasciandomi a guardare. Che rabbia mi fa, che rabbia mi fa. Esse é um trabalho artesanal, nós temos ajuda de máquinas, mas o fator humano é fundamental. A gente precisa ver se a textura da massa, a espessura está de acordo com o objetivo da massa que a gente está fazendo para o nosso cliente. A nossa receita é basicamente farinha, água e ovos. Eu gosto muito de colocar água, que é o elemento mais neutro. Dessa forma a massa não fica pesada, fica mais elástica. Esse aqui é o processo de laminação da massa, a sova da massa e aglutinamento então na massa, de forma que o glúten libere as ligas, né, que são necessárias. A gente vai rebaixando a escala devagarinho de forma gradual e reduzindo a espessura da massa. Se a gente reduzir a espessura da massa de forma muito intensa, a massa aquece e ela aquecendo ela perde propriedades muito importantes elásticas. Essa é chamada sova. Essa sova também é feita no rolo em casa, viu, gente? Antigamente, quem não tem uma máquina dessas em casa, faz com a mão, com o rolo. A gente está pegando o nível de umidade e elasticidade, de forma que na hora a gente fechar a massa, fique de forma apropriada, fique do jeito como a gente quer, né? Cada recheio, cada umidade de recheio tem um tipo de massa necessário. É importante que a massa tenha a espessura correta para cada finalidade. Às vezes a massa tem que ser um pouquinho mais grossa, para segurar um recheio mais úmido ou para segurar um recheio mais forte. Quanto mais delicada a massa, mais delicado tem que ser o recheio também. Então nós temos uma espessura aqui aproximadamente de meio milímetro nessa massa que nós vamos trabalhar agora em cima da mesa. Nosso processo de trabalho faz que a gente trabalhe assim com grandes distâncias, né, de massa. Agnolotti de cream cheese com raspas de limão siciliano. Então nós preparamos uma massa muito delicada, num formato com a massinha cortada à mão em rodelinhas e com um recheio com raspinhas de limão siciliano bem fresquinhas, um pouquinho de sal, um pouquinho de pimenta. Então nós fazemos o fechamento de uma forma muito graciosa, que nós vamos mostrar para vocês. A intenção do agnolotti, que é esse formato, é justamente que ela resista a um bom cozimento na água. Se a massa ficar muito delicada, na hora de cozinhar, como o recheio é cremoso, na hora de colocar na água quente ela periga abrir. Então a gente faz um bom fechamento e faz o cruzamento. Agnolotti cream cheese com limão siciliano. Buon appetito! Uma das vantagens de ter um pastifício primo perto de casa é que nós personalizamos muitas massas de acordo com o cliente. Nós nos consideramos uma loja e uma fábrica de massas de bairro. Então o cliente pode chegar e pedir, eu quero uma massa sem ovos, por exemplo. Fazemos a massa sem ovos. Eu tenho convidados que são vegetarianos, aí nós podemos também fazer uma mistura só com vegetais. Eu tenho veganos, ou alguém que tem algum tipo de restrição alimentar ou que esteja com algum tipo de dieta. Isso é muito importante. Inclusive, eu tenho casos de clientes que fazem o recheiozinho do capelete tradicional, o recheio familiar, e trazem o recheio para a gente fazer o capelete aqui. Eu nasci no Brás, há 82 anos, amei morar no Brás, saí do Brás fazem 10 anos, moro no Ipiranga, mas o Brás é a minha paixão. Pena que o Brás está um pouco abandonado, mas nós amamos assim mesmo. E eu trabalho aqui na San Vito há 52 anos, sou voluntária. Tutta la gente si gira quando ti vede passare. 3 receitas ao mesmo tempo. Então, essa aqui é berinjela na chapa, né? Assada.
Depois temperada. Não pode deixar queimar muito, viu, lindo? Senão ela fica amarga. Essa é no vinagre. Ela primeiro posta com limão e sal e depois fervida no vinagre. Ela vai também temperada. Tem que preparar antes para ela pegar o gosto. A polvorela só vai sal, hortelã, um dentinho de alho e um pouco de vinagre. Uma comida rápida, eles tinham as plantações, não existia nada. Eles cortavam em fatia e fritavam. Temperava, punha no pão e comia o lanche. Estava com a barriguinha cheia já, né? Não passava mais fome. Então chama polvorela, no italiano. Quer dizer, berinjela, abobrinha pobre. A cozinha tem muito mistério. E é gostosa, precisa muito amor para trabalhar na cozinha. Se você não tem amor, você não faz nada. Essa berinjela foi lavada, foi descascada e foi cortada na máquina para ficar nessa espessura. Ela não pode ser muito fina e nem muito grossa. Depois que ela esfriar, você vai montar. Vai montando ela com esses temperos que estão aqui. Ela fica deliciosa. Tem que ser feita uns 3, 4 dias antes de ser servida. Ela absorver o gosto e ficar mais gostosa ainda. O hortelã é necessário, é o que dá o sabor. E bastante azeite. Esse é outro tipo de berinjela. Essa berinjela é lavada, não é descascada, só tira uma parte para poder cortar ela. Os temperos são os mesmos. É meia light, porque só vai o azeite cru. Nada é feito no fogo. Ela é só passada numa chapa e fica dessa cor. Olha uma espirradinha de só, para dar um tchau. Então essa é a abobrinha. A gente corta dessa espessura, redonda, e põe para fritar. Vai pondo um pouquinho de sal, hortelã, um dentinho de alho e um pouco de vinagre. E ela fica saborosa, não precisa mais nada. Essa daqui você pode pôr numa vasilha grande e temperar toda junto. Não precisa fazer em camada. Prendeu mais uma, linda? Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. Oppan Gangnam Style.